dia, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam muito bem, para que hoje possamos dar retorno às nossas aulas, não é verdade? Hoje estamos iniciando nossas aulas presenciais, mas sabemos que alguns dos amiguinhos não podem vir à escola. Por esse motivo, estamos continuando gravando as aulas para que você possa aprender um pouco mais, certo? Então vamos lá, receba o meu bom dia com muita alegria e vamos começar. Hoje a nossa aula será de ciências e trabalharemos o assunto sobre os animais. Como vocês podem observar na nossa imagem, os animais, existe uma diversidade de animais que habitam em determinado local, não é verdade? Então vamos lá, acompanhe. Primeiro, pegue lá seu livro para você acompanhar, onde você irá abrir nas seguintes páginas. Trabalharemos da página 100 até a página 107, ok? O que iremos encontrar nessas páginas? O primeiro assunto é onde vivem os animais, certo? Ou seja, o seu habitat. Um lugar para se viver, vivendo em diferentes lugares. Falaremos um pouco sobre a hidrelétrica, o que é que ela causa, ou seja, suas consequências. Animais vertebrados e invertebrados. Falaremos só um pouquinho sobre o assunto e na próxima aula trabalharemos a sua classificação. Também falaremos sobre a sustentação e a proteção. Vamos lá. Então, meus queridos, como nós sabemos, existem os animais que podem viver em diversos lugares, ok? Primeiramente, nós temos aqui os animais que podem viver na terra, não é verdade? Como o cavalo, o porco, o leão, certo? A cobra e outros. Estes animais que vivem na terra são aqueles que correm, rastejam, soltam e andam, tudo bem? E os animais que vivem no mar são aqueles que nadam, certo? Como vocês podem observar na imagem. E os que vivem no ar são os animais que voam, tudo bem? Então vamos lá. Primeiramente no seu livro você vai encontrar essa imagem muito bacana, certo? Onde a mãe vai com a filha em um determinado local para observar alguns animais e entender um pouco mais como é que eles vivem. E elas têm um diálogo entre elas, certo? Então aquela diz: olha, mãe, há muitos animais. Vamos contar quantos são e descobrir onde cada um vive. Elas estão dialogando entre si. E a mãe responde: ah, que difícil, você me ajuda? Então elas vão conversar entre si, vão observar os animais que estão na imagem e vão tentar descobrir quantos animais tem e onde eles vivem. Você também pode começar a contar aí no seu livro quantos animais tu estás observando aqui, ó, certo? E começa agora a pensar quantos será que tem, quais são eles, onde eles vivem, certo? Então pense aí. Bom, meus amores, vamos falar um pouquinho. Um lugar para viver, está no seu livro. Então leia comigo, vamos lá? Vamos acompanhar essa leitura? Diz assim: todos os animais vivem em locais adequados para a sua sobrevivência. Esses ambientes são chamados de habitat. Neles, os seres vivos encontram alimentos, abrigo ou outros animais da mesma espécie para se reproduzir. Por isso, a conservação do habitat é muito importante para a manutenção dessa espécie, ou seja, de qualquer uma espécie de animal. Aqui você observa que nós estamos mostrando nessa primeira imagem aqui, tá? Um peixe, né? Temos peixes, certo? Que é o habitat, que é a água, né? Aquático. Peixes, águas-vivas, golfinhos e outros que vivem no habitat aquático, ok?
Bom, alguns animais terrestres vivem em locais com temperatura baixa ou elevada. Há os que precisam estar próximo à água e os que vivem em ambiente mais seco. Os animais aquáticos habitam águas que podem ser quentes e outras em águas frias. Uns são encontrados em águas salgadas, outros em águas doces ou águas salobras. Então vamos conhecer esses animais? Vamos lá. Olha aqui a mesma imagem do seu livro. Ó, que bichinho é esse? Qual é esse animal que você está observando? Muito bem. São os ursos polares. Onde é que eles vivem? Vivem no Polo Norte, onde as temperaturas são o quê? Bem baixas, não é verdade? Durante todo o ano, sua pelagem e gordura ajudam a suportar o quê? O frio, certo? E aqui, vocês podem observar, olha, os dromedários, não é verdade? Que são os camelos, na verdade, eles vivem em desertos na África, que são o quê? Muito quente, ok? Contém o quê? Pouca água. Eles conseguem ficar até meses sem beber água. A córcova armazena gordura e a pelagem os protege do sol forte, certo? É nessa córcovas onde eles conseguem armazenar água e por esse motivo eles podem ficar meses sem beber, ok? E aqui nós temos, olha, um anfíbio, como essa perereca do brejo. Encontrada na Mata Atlântica, precisa viver próximo a fontes de água ou em matas úmidas. Esse animal, ele passa parte do ciclo de sua vida dentro da água, certo? Muito bacana, né? Vamos lá, para o próximo. Vivemos em diferentes lugares. O clima, a maior ou menor disponibilidade de água e a oferta de alimento estão interagidos e influenciam o habitat dos animais. Os cosmopolitas são seres que vivem nos mais diferentes climas e estão presentes no campo e nas grandes cidades. Vamos conhecer quais são eles? Você conhece. Só que eles são classificados nesse grupo de cosmopolitas, tá? Como no caso a barata, o pardal, o ratinho. Nós temos aqui o pombo, né? E o próprio homem, tá? Ele está inserido nesse grupo que chamamos de cosmopolitas, tudo bem? Eles conseguem se adaptar em diferentes climas, né? E em vários lugares. Os animais que se deslocam de uma região para outra por causa das variações periódicas do clima, para ter disponibilidade de alimentos ou para reproduzir-se, eles são chamados de migratórios, ok? Quem são eles? Quais podem ser? Existem vários, certo? Aqui nós temos essa ave, Trittarhes boreal, certo? Boreal. No início do inverno, essa ave, o que acontece? Em uma viagem migratória, ela parte da América do Norte, onde ela vive, passa pela América Central e chega até o sul do Brasil, da Argentina, podendo percorrer até 8.000 quilômetros. Aqui nós temos a
baleia jubarte é encontrada em todos os oceanos, portanto, também é considerada um cosmopolita. No entanto, ela também é migratória. As que habitam no Oceano Atlântico Sul chegam até o litoral da Bahia entre junho e julho para se reproduzir no arquipélago de Abrônios e voltam para as águas frias próximas da Antártida perto de dezembro. Então ela é uma baleia migratória, né? E também considerada cosmopolitas, né? Por que, tia Norma, você vai falar sobre hidrelétricas? Para você entender um pouquinho o que ocorre com o habitat do animal, certo? Por exemplo, aqui nós temos uma hidrelétrica, certo? Olha aqui. Hidrelétrica e suas consequências. Então vamos ler junto o que foi colocado no nosso livro em relação às hidrelétricas, certo? Quanto custa tomar um banho quente? Nos dias frios ou usar um ar-condicionado no dia de verão? É um questionamento. O ser humano, sempre que ocupa uma região, introduz nela intensas modificações. O que ele quer dizer com isso? O ser humano, ele modifica, ele transforma aquele determinado local, aquele determinado ambiente. É o que vai ocorrer no momento em que é construída essa hidrelétrica. O homem, ele está modificando aquele ambiente ali, aquele habitat ali, e vai prejudicar o quê? Aquele determinado animal que vive ali, certo? Devido a essa construção da hidrelétrica. Na busca por conforto, a construção de grandes usinas hidrelétricas para gerar o quê? Energia, produz profundos impactos ambientais. São esses impactos ambientais aí que vai trazer esse prejuízo para o animal que habita ali, certo? Por exemplo, grandes áreas cultiváveis ou de florestas são inundadas, deslocando seres humanos e outros animais de seus habitats. Alguns tipos de peixes voltam à cabeceira dos rios na época de reprodução. Para fazer o quê? Para desovar, né? Esse fenômeno natural é chamado de piracema. Os peixes, eles nadam contra a correnteza e muitos morrem pelo caminho. Imaginem se o desnível da represa for tão grande que impeça dos peixes se reproduzir. Com o passar do tempo, a população desses peixes, ou seja, o conjunto de peixes do rio, diminuirá e poderá até mesmo ser extinta da natureza devido à construção que o homem fez, certo? Devido a essa prejudicar o habitat do animal, que nós estamos colocando para você entender um pouco a consequência que uma hidrelétrica gera. Animais vertebrados. Os animais vertebrados são aqueles animais que possuem crânio e coluna vertebral, como os seres humanos, as aves, lagartos, peixes e sapos. Observe. Observe essa imagem aqui que nós temos. Que bacana. Olha, nós temos aqui uma ave, certo? E um peixe, certo? Aí aqui você pode observar, que bacana. Olha o crânio da ave, certo? Esse é um animal que nós dizemos vertebrado, porque ele possui vértebra. Olha aqui. E a sua coluna vertebral. Observe o peixe também, olha. O crânio e a sua coluna vertebral. Tudo bem? Outra imagem que eu coloquei para vocês aqui são dos animais invertebrados. Já os animais invertebrados são animais de corpo mole ou que têm o corpo sustentado por um esqueleto externo.
Os animais invertebrados não têm coluna vertebral, nem crânio. Eles formam um grande grupo muito variado e correspondem à maioria das espécies animais. Aqui eu coloquei a minhoca, que é o desenho que está no teu livro, e também eu coloquei mais uma imagem para você observar algumas espécies de animais invertebrados, ok? Vamos para o próximo. Sustentação e proteção. O crânio é uma estrutura que protege o cérebro e os órgãos a ele ligados. A coluna vertebral, ela dá o que? Sustentação ao corpo. É por causa dela que podemos ficar em pé e caminhar, certo? Observe essa imagem. Olha aqui. Tá vendo a moça, certo? Fazendo aqui a sua ginástica. Você pode observar aqui a coluna vertebral e o seu crânio, certo? Observe aqui, que bacana. Tá aqui a coluna vertebral, tá? Que sustenta o corpo do homem e o crânio do homem. A coluna vertebral é uma parte do esqueleto formada por estruturas articuladas, denominadas vértebras. Além de promover a sustentação e os movimentos do corpo, ela protege a medula espinhal, que é parte do nosso sistema nervoso. Observe a imagem aqui, que bacana. Olha aqui. Tá aqui a nossa coluna vertebral, tá? Desconsidere esse nome, certo? Foi colocado no teu livro. E aqui, olha, nós temos a vértebra, certo? E a cartilagem, certo? Que está apresentando aqui pela cor roxa, né? A cartilagem e as vértebras, certo? Olha aqui. A coluna vertebral é formada de vértebras unidas por cartilagem, tá vendo? O que possibilita a sua flexibilidade. Para essa flexibilidade, devemos tomar cuidado com acidentes graves, pois se a medula espinhal for afetada, podemos resultar em perda de movimento. Então, crianças, muito cuidado com certos movimentos, ok? Certo? Para que não tenhamos problema no nosso corpinho, tudo bem? Nos nossos ossos, ok? Meus amores, a nossa atividade nós iremos fazer nas páginas 113 a 103 a 107, tá? Desconsidere esse 1 aqui, tudo bem? Que a gente já não prestou atenção. A primeira questão, complete corretamente as sentenças a seguir, tá? O local adequado para um animal viver é chamado de. Nesse ambiente, o indivíduo encontra pontinho, pontinho, abrigo e outros animais da mesma espécie para ser, certo? Na segunda questão, leia atentamente as descrições a seguir e, de acordo com o que você estudou, ligue cada animal ao ambiente em que ele provavelmente pode viver, certo? Poderia viver. Então vamos lá, vai aparecer aqui a resposta, né? Você vai fazer sozinho na sua casa, depois você faz a correção, ok, meus amores? Tá? Já vai passar rápido. Quando você terminar de fazer a sua correção, você retorna o vídeo. Aí aqui tá os animais e o habitat dele, tudo bem? Para você ligar. Muito fácil essa questão. Vamos lá. Observe a imagem, essa imagem aqui, tá? Você vai observar a imagem ao lado e responder as questões. Qual é o animal que tem coluna vertebral e crânio? Qual desses dois aqui tem coluna vertebral e crânio? Qual é o animal que tem corpo mole e não apresenta crânio nem coluna vertebral? Aí, tá vendo a letra A aqui, a letra B bem aqui? Muito bem, tu vai colocar A e B, B e A. Você vai verificar direitinho e responder. Qual é o animal vertebrado e qual é o animal invertebrado? Você vai colocar o nome do animal que nós temos aqui. Aqui tu vais completar as colunas com as palavras a seguir para as definições. Tá aqui, olha, articuladas, corpo, vértebras, crânio, coluna vertebral e cérebro, certo?
Aí, o pontinho em pontinho é uma estrutura que protege o pontinho em pontinho. E os órgãos a ele ligados. Letra B. A pontinho em pontinho é formado por estruturas pontinho em pontinho denominadas pontinho em pontinho. Ela promove a pontinho em pontinho e os movimentos do pontinho em pontinho. Ok? Passando rapidinho. Pronto, passamos rapidinho. E você vai fazer porque você é muito inteligente, tá? O meu amor. Vamos lá. Leia o texto, esse pequeno texto aqui, olha. Os animais vertebrados correspondem a quase a maioria dos animais que nós lemos lá no conteúdo da Terra. De cada 100 animais, apenas 4 são vertebrados. Aí o que ele quer? Sabendo-se disso, observe estes cubinhos aqui, tem 100 cubinhos aqui. Pinte com cores diferentes, escolhe 2 cores, tá? A quantidade de cubos que melhor representa o número de animais de cada grupo, vertebrado e invertebrado, certo? Você vai fazer sozinho, bem legal, certo? Ok. Tudo bem? Bem bacana. Amores, muita saudade de você, faça o seu dever, qualquer dúvida volte o vídeo, certo? Na próxima aula nós estaremos juntos, na próxima aula de ciências. Beijo e que Deus possa nos estar nos abençoando. Tchau!